Domingo 13 de outubro de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final de dezembro, estamos estudando temas do Evangelho de João. O assunto desta semana, a história de fundo, o prólogo. E o tema de hoje, no princípio, o Logos divino. O prólogo do Evangelho de João está nos primeiros 18 versos do capítulo 1. Hoje vamos analisar os versos de 1 a 5, onde está escrito o seguinte: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Evangelho de João começa com este pensamento extraordinário. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou seja, o Verbo. Essa bela frase contém uma profundidade de pensamento que mal conseguimos compreender. Primeiro, o evangelista remete à história da criação no princípio. A palavra existia antes do início do universo. João mostra a existência eterna de Jesus. Ele acrescenta: e a palavra estava com Deus. Em João 1,18, o evangelista indica que a palavra está junto do Pai. Não importa o quanto tentemos imaginar o que isso significa, uma coisa é certa: Jesus e o Pai estão intimamente próximos. Então, o escritor diz: e a palavra era Deus. Mas como pode a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? A resposta é encontrada no texto original grego. A língua grega possui artigo definido, o, a, etc., mas não artigo indefinido, uma, etc. Em nosso estudo, é importante observar que o artigo definido grego indica algo específico, uma pessoa ou um objeto em particular. O texto original grego diz literalmente: a palavra estava com Deus. Como o termo Deus tem artigo definido, ele aponta para uma pessoa específica, Deus o Pai. Isto é, a palavra estava com o Pai. Por outro lado, na frase "e a palavra era Deus", o termo Deus não contém o artigo definido, o que nesse contexto aponta para as características divinas. Em resumo, Jesus é Deus, não o Pai, mas o Divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. O apóstolo reforça essa ideia, pois João 1, 3 e 4 diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo o que antes não existia, mas que passou a existir, só teve início por meio de Jesus, o Deus Criador. Desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, verso 4. A imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina, conforme Hebreus 1, 3. Concluo o tema de hoje com a seguinte reflexão. Embora a palavra de Deus fale da humanidade de Cristo quando esteve na terra, ela também fala claramente a respeito de sua pré-existência. O Verbo existia como ser divino, como o eterno Filho de Deus em união e unidade com seu Pai. Desde a eternidade, ele era o mediador do concerto, aquele no qual todos os povos da terra, tanto judeus quanto gentios, se o aceitassem, seriam abençoados. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Eis que venho sem demora, e lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.